Anteriormente, as primeiras batalhas do terceiro exame começaram. Agora, a continuação do terceiro exame. Lee fez um selo de mão. Goku, disse ele, agora é a hora de mostrar os resultados do meu treinamento. Prepare-se. Kaido, Kai. Gohan afiou uma sobrancelha quando Kid Lee aumentou muito, mas nem de perto o que precisava ser para competir com ele. Lee, ele disse, isso não vai fazer muita coisa. O prodígio sorriu de volta para ele, sem abaixar as mãos. Apenas espere, Goku, vai ficar melhor. Ele fechou os olhos e uma veia começou a inchar em sua têmpora. Não. Kai. Mais uma vez, o poder de Lee disparou, mas desta vez, Gohan ficou surpreso ao notar que era um pouco mais substancial do que havia sido desencadeado antes. Então, Kai. A abertura desse portão era o equivalente a uma bomba explodindo. Uma onda de poder disparou do corpo de Lee e bateu com tanta força em Gohan que o fez cambalear o chão sob o shinobi esguio. Quebrou e quebrou sob a tensão de apoiar o poder crescente de Lee, e seixos menores começaram a voar por conta própria, subindo no ar para pendurar como rosários de barro. As pupilas de Lee desapareceram no branco de seus olhos e seu cabelo começou a chicotear e dançar, como se estivesse despenteado por um furacão. Para surpresa de Gohan, sua pele ficou vermelha de lagosta. Shomon. Lee falou para se preparar para o que estava por vir. Kai. A terra lascada curvou-se e cedeu, elevando-se como estacas irregulares. Os seixos pendurados foram afastados, Gohan protegendo os olhos do ataque de minúsculos fragmentos de rocha que se moviam mais rápido que as balas. Rasgou um buraco em seu top de G, logo acima de seu ombro esquerdo, e outro abriu um corte considerável em sua perna, mas nenhum deles conseguiu perfurar sua pele. Tomon. Kai. A terra se afastou, Gohan cintilando enquanto ele se movia de um lugar para o outro, desviando das rochas. O Kid Lee atravessou a mente do Saiyan, um foguete que estava subindo para o seu próprio nível, mais rápido do que qualquer coisa antes. Abaixo, o artista marcial de sobrancelhas grossas cambaleou, o suor escorrendo na testa carmesim, os dentes cerrados, como se estivesse segurando algum grito desesperado de dor. O que nos 7 infernos ele é? Sasuke perguntou, expressando os pensamentos de todos que não sabiam o que estava acontecendo. Ino, Shoji, Sasuke e outros como os civis olhavam para os dois Jounin. Pela resposta, Kakashi parecia atordoado com o que lhe havia feito, mas seu olhar normalmente preguiçoso se aguçou quando ele também olhou para Maituga para a explicação. Gai, Kakashi latiu, soando mais alerta e bravo do que Sasuke já havia testemunhado, além de quando ele tinha visto o Jounin lutar contra Zabuza e Hako na ponte Tenchi. Você ensinou a ele como abrir os portões. Gai não parecia tão preocupado quanto Kakashi. Kakashi, a autoproclamada besta verde de Konoha, respondeu, balançando a cabeça. Você é quem para me criticar? Ele atirou no outro Jounin um olhar, e o usuário do Sharingan percebeu como uma sacudida que Gai estava perfeitamente ciente do que ele e Sasuke estavam trabalhando ultimamente. Além disso, você não conhece Lee como eu. Assista. Lee tem trabalhado duro para dominar os portões. Ele praticou usá-los a cada segundo do dia, abrindo e fechando todas as chances que ele tem. Mesmo eu não consegui o que Lee conseguiu. O que você quer dizer? Kakashi perguntou, sua voz não perdendo sua borda afiada. Um baque surdo atrás dele o fez girar bem a tempo de pegar um enorme jato de terra e rocha arqueando-se no ar, como se a terra dura não fosse sólida, mas água. Mas quem pegou o golpe foi o que mais o surpreendeu. Lee estava em pé na base da erupção.
Seu rosto vermelho ainda parecia tenso e ele ainda estava suando, mas o usuário do taijutsu não estava curvado como deveria. Kakashi sabia que usar o quarto e quinto portões quebraria os músculos do usuário após sua ativação. O corpo humano simplesmente não conseguia lidar com a tensão, ou então ele pensou, como uma ideia fantástica e insana ocorreu a ele, mas não importava o quão longe parecia. Kakashi sabia que era a única explicação provável. Isso não é possível. Isto é possível. Gai respondeu simplesmente. Do que vocês dois estão falando? Sasuke exigiu. Sharingan agitou enquanto observava Gohan atirar do topo do spray de sedimentação, uma faixa de ouro que disparou no ar para pairar sobre o estádio como um anjo vingador ou uma estrela. Kakashi parecia estar com problemas para aceitar o que estava prestes a dizer. Dominou os portões de uma forma que ninguém antes dele fez. Ele avançou antes que o impaciente Uchiha pudesse interrompê-lo novamente. Ele usou os portões com tanta frequência tanto que seu corpo aceitou a tensão. Aceitado e adaptado, Gai continuou, uma nota distinta de orgulho e um leve toque de ciúmes, embora fosse do tipo amigável e não do malévolo como o de Sasuke. O corpo de Lee endureceu ao ponto de os músculos não se ligarem à ativação inicial, nem é drenado tanto quanto alguém como Kakashi ou você, Sasuke-kun, seria se vocês usassem os gates. Lee-kun fez a sua própria técnica. Bem acima da arena, Gohan estava se perguntando sobre aquela técnica, assim como ele observava ali abaixo dele, uma figura envolta em um redemoinho de ki azul e uma constante onda de poeira saindo de seus pés. O Super Saiyajin sabia que já havia visto a técnica antes, mas ele não podia dizer onde ele tinha visto. Lee agachou-se como um corredor de pista no bloco de partida, em seguida, empurrou para fora, a terra se dobrando atrás dele. Gohan mal conseguiu levantar sua guarda a tempo. O golpe chocalhando seus dentes. Quando aterrissou, os dois lançaram uma série de ataques, com os punhos colidindo com baques que abalaram o estádio inteiro enquanto lutavam, suspensos no ar. Lee usando alguns golpes de Gohan como trampolins para se manter no ar. A cabeça do Saiyan tocou quando um golpe passou por ele, fazendo estrelas brancas dançarem em seu campo de visão. Mas ele se recuperou rapidamente, mergulhando de volta na briga, talvez mais rápido do que ele esperava, porque o prodígio também deu um soco no rosto. Ele foi em disparada para a terra, levantou-se quando bateu, derrapou para trás, então a parede atrás dele quebrou. Uma profunda depressão soprou em sua superfície e quando Lee jogou um braço atrás de si, usou para parar uma veia. Inchava em sua testa, enquanto ele se esforçava para absorver a força. Quando Lee começou a puxar, Gohan achou que o braço de seu oponente estava muito afundado na parede da arena para ser solto. Algo começou a emergir da parede enquanto Lee continuava a tentar libertar seu braço. Não, ele não está tentando se libertar. Gohan percebeu com um sobressalto quando ele afundou em uma postura, seus braços em concha ao seu lado. Ele está puxando. Puxar? Shikamaru não perguntou a ninguém enquanto observava Gohan, lendo os lábios do outro adolescente, quando uma estrela azul começou a brilhar nas mãos do guerreiro de cabelo dourado. A água espirrou em todo o genin verde quando ele puxou o cano de água para fora da parede, quebrando uma seção considerável. Quando ele o puxou para longe o suficiente sem hesitar, ele bateu em Gohan, que foi forçado a abandonar a postura do Kamehameha para se esquivar do cano, enquanto ele cortava o ar, quebrando a centímetros do ouvido. Te peguei. Um punho enterrou-se no estômago de Gohan, dobrando-o. Ele não conseguiu uma pausa enquanto bandagens surgiram do nada e começou a envolvê-lo antes que ele pudesse entender o que havia acontecido. Ele estava preso com muita força como uma múmia, incapaz de se mover.
Você tirou os olhos de mim. A voz dele disse em seu ouvido um movimento muito imprudente. Gohan-kun. Gohan-kun. Sakura gritou, reconhecendo a preparação para uma Lotus. Ela tinha visto seu poder devastador em primeira mão e, embora tivesse fracassado antes, a Kunoichi nunca esqueceria enquanto vivesse. Lee se virou e foi apontado de cabeça no chão e começou a girar como um furacão, ganhando velocidade e potência até a terra abaixo começar a girar com eles antes de saltar. Um tornado marrom em um céu sem nuvens. Os garotos rodopiantes só eram reconhecíveis como uma mancha escura dentro do tornado. Uma nova técnica Gohan-kun. Lotus oculta. A parte inferior do tornado explodiu em uma fonte maciça de terra, o tornado se dissolvendo em nada mais do que alguns fragmentos fantasmagóricos de poeira, as partículas mais pesadas caindo sobre o chão da arena como uma chuva de terra. Lee disparou da nuvem abaixo, rolou sobre o ombro e depois esfaqueou no ar para pousar em seus pés. Então ele agarrou a perna, os olhos meio fechados. Lee. Guy gritou, correndo para o corrimão. A nova Lotus oculta não foi uma surpresa. Lee descobriu que usar a Lotus tinha esgotado muito de sua resistência, mesmo com sua nova resistência aos portões. Então ele inventou a Lotus oculta como substituta. Era simplesmente uma forma mais forte da Lotus primária com maior poder e mais portões abertos, significando mais poder. No entanto, com um poder maior veio uma desvantagem ainda maior. Havia uma tendência a estalar os músculos e despedaçar os ossos. Guy já havia tentado e ficou inconsciente por 4 dias sem forças em seu corpo. Foi quando ele foi forçado a admitir que Lee o havia superado, pelo menos na área de resistência. Lee cambaleou na vertical, mas os sinais evidentes de seu uso do portão não diminuíram, o que significa que ele ainda estava usando pelo menos até o terceiro. Sua perna tremeu violentamente e cedeu, forçando o usuário do taijutsu a cair de joelhos. Sua respiração irregular era o único som dentro do estádio por vários longos minutos, durante os quais a cratera na qual ele deixou Gohan havia se tornado visível era um buraco no chão com bordas irregulares, descascadas como uma banana. Não havia sinal do Saiyan dentro dele. Gohan, Kakashi sussurrou, não vendo nenhum traço de movimento dentro do buraco profundo. Sakura cerrou as mãos ainda mais apertadas, os dedos brancos, todos menos ela e Naruto, que tinha voltado do hospital logo depois que Lee e Gohan ficaram sérios, notando que o metal sob seus dedos estava rangendo e chorando fracamente em protesto. Gohan! Naruto gritou, sua voz ecoando no estádio silencioso. Gohan! Não houve resposta mais uma vez. Lee cambaleou ereto, apoiando-se pesadamente em sua boa perna, sua expressão de horror e seus olhos se rasgando. Gohan-kun, não, ele falou enquanto se dirigia para a cratera na frente dele. Eu não queria curar. Pura luz dourada disparou da cratera, os raios brilhantes, brilhando tão intensamente que todos protegeram os olhos da luz por 1 segundo ou 2 antes. Com o ruído como um canhão explodindo, a cratera explodiu por dentro. Os fragmentos voadores de todos os tamanhos bateu nas paredes e colunas quando a fumaça e o grito pararam. O raio subiu do chão, subindo até ficar nivelado com a caixa onde os Kage estavam sentados antes de voltarem para a terra. Pela enésima vez, uma nuvem irrompeu na arena enquanto a faixa batia na terra. Quando clarearam, revelaram Gohan, muito pior para o desgaste, mas por outro lado intacto, de pé curvado. Uma seção de seu cabelo dourado tingiu um carmesim escuro, como sangue derramado de algum ferimento não visto acima de sua linha do cabelo, escorrendo pelo rosto e pingando de seu rosto.
queixo top de kimono estava totalmente perdido, a bandana em torno de sua cintura contendo apenas restos seu torso estava coberto de cortes e contusões, mas seu braço era o pior. Seu braço direito oscilava frouxamente, um corte selvagem esculpido em seu ombro, derramando um fluido vermelho que corria pelo membro flácido em pequenos riachos escuros. As calças escuras que ele estava usando estavam quase desaparecidas também, parecendo calções cortados mais do que calças. A franja irregular descansando a um nível do joelho. A respiração dos dois lutadores era irregular, como se ambos tivessem corrido por quilômetros. O que é que foi isso? Gohan engasgou, tentando desesperadamente conseguir que sua respiração se nivelasse se ele ainda estava. Assim Lee conseguiu se recuperar primeiro. Ele estava acabado, seu corpo não conseguiria o oxigênio necessário e ele desmaiaria. Tos, não oculta, Lee se esforçou para dizer novo jutsu. Assustador, respondeu Gohan, você quase me derrubou. Isso não foi o suficiente. Quase um pouco mais rápido, e você teria vencido. Isso foi tudo que ele disse por alguns minutos. Então a respiração deles foi tão uniforme quanto ia chegar. Incrível, Gohan ficou maravilhado. Ele é quase tão forte quanto eu sou agora. Com aquelas coisas do portão dele, é como se ele estivesse usando o Kaioken. A resposta que Gohan estava procurando por toda essa batalha o atingiu ali mesmo. É isso aí. Não é uma transformação ou uma linhagem estranha. É uma técnica de aprimoramento como o velho Kaioken do papai. Gohan sorriu fracamente, fazendo Lee levantar uma sobrancelha. Algo engraçado, Gohan-kun? O prodígio perguntou. Eu acabei de descobrir, Lee. O Saiyan respondeu. Esses portões lhe dão grande poder, mas a tensão que eles colocam em seu corpo é incrível. O fato de você estar de pé é incompreensível, mas você não pode ter tanta coisa sobrando. Respirou fundo e expirou bruscamente, sua aura de ouro explodindo, renovada determinação em seus olhos de esmeralda. Eu posso vencê-lo. Lee pareceu surpreso, depois sua pele vermelha voltou à cor normal e suas pupilas voltaram. Você está certo. Um som como um monte de elásticos estalando encheu o ar e Lee soltou um grito antes que seus olhos rolassem para trás e ele desmaiou, embora permanecesse em pé por algum motivo estranho. Gema surgiu do nada. Ele se fez escasso quando a batalha realmente começou. Abrigando-se com Hokage, o Jounin olhou-lhe mais de perto antes de nivelar uma mão no Super Saiyajin. Vencedor. Son Gohan. A reação da multidão foi imediata e espantosa. Todos, desde o camponês mais malvado até o mais nobre dos senhores, estavam de pé, gritando e batendo os pés, torcendo pelos guerreiros e pelo espetáculo que haviam organizado. O único que não estava aplaudindo era Sasuke, que estava ocupado demais tentando manter sua turbulência interna sob controle por muito tempo. Ele acreditava ser superior a todos em todos os sentidos. Então eles encontraram Gohan e ele mostrou a eles o menor vislumbre de seu poder, forçando Sasuke a admitir que ele não era tão superior. Então ele foi derrotado por Haku e de alguma forma, Naruto e todas as pessoas tinham batido no usuário de gelo. Em seguida, sua derrota sem esforço nas mãos de Orochimaru, e agora isso, o inacreditável poder de destruição de terra que ambos os combatentes tinham desencadeado naquele instante. Gohan provou que estava em uma classe muito acima de Sasuke e lhe havia provado que ele poderia se igualar, ou pelo menos fazer Gohan trabalhar para isso. Embora ele não tivesse lutado com essa batalha, seu orgulho e ego estavam em pedaços. Ele girou nos calcanhares, os dentes rangendo com tanta força que ele achou que ouviu o queixo dele estalar e fez menção de sair. Kakashi o parou, uma mão apertando o ombro do Vingador.
Solte-me, Sasuke retrucou, tentando, mas não conseguindo afastar o Jounin esbuiro. Não. A voz de Kakashi era gentil, mas inequivocamente firme. Nós terminamos por hoje. Eu te levantei cedo para que pudéssemos terminar antes do torneio. Eu quero ver o quanto Naruto e Sakura melhoraram no mês passado. Sasuke teve que resistir ao desejo de cuspir no Jounin. Gohan riu fracamente quando os médicos entraram na arena para recolher-lhe. Ele observou quando seu oponente foi colocado em uma maca e levado embora. O mundo parecia girar diante dele e o chão parecia firme como gelatina. O algodão estava em seus ouvidos, fazendo o som ficar mudo e distante. Rere. Ainda bem que ele caiu no meu blefe. Então toda a força de Gohan se iluminou e seu cabelo ficou preto. Os olhos de Esmeralda voltaram ao seu tom normal de ônix e ele caiu para trás, espalhando-lhe as costas. A última coisa que ouviu foram os médicos gritando por outra maca. Um intervalo foi feito depois que os dois foram retirados para permitir que os shinobis usassem jutsu médico para consertar a área. Nada poderia ser feito sobre as paredes maltratadas e abusadas, que tinha buracos de Lee, Neji e Naruto esmagando-os, para não mencionar a rocha que Gohan havia lançado quando ele emergiu do chão e a estreita fissura de quando Lee puxou o cano da parede. Sakura se viu na ala hospitalar do estádio durante os 20 minutos que tinha antes de sua partida. Ela estava sentada ao lado da cama de Gohan, que estava fora como uma luz. Ela desejou que ele estivesse acordado para que ele pudesse lhe oferecer alguns conselhos de última hora. Para sua surpresa, ela conseguiu seu desejo quando os olhos de Gohan se abriram 10 minutos antes do início da próxima partida. Seus olhos escuros a encontraram, mas levou um minuto para reconhecê-la. A enfermeira disse a Sakura que ele sofreu uma grave concussão de sua colisão frontal com o chão. Se ele tivesse sido capaz de liberar um braço para absorver um pouco do impacto, não teria sido tão ruim, mas ele não o fez assim. Então as coisas eram ruins. Se Sakura conhecesse Gohan, ele estaria acordado antes do final da semana. Sakura? Gohan perguntou, com as palavras arrastadas, um sinal da concussão. Ela tentou sorrir, mas era fraca. Oi. Onde eu? Ele se encolheu quando sua cabeça latejou. Onde eu estou? A ala hospitalar. Você teve uma concussão ruim, algum sangramento interno leve, um ombro amassado e 5 costelas quebradas. Os médicos disseram que você tem sorte de não ter morrido, mas eles consertaram a maior parte. Agora você só precisa descansar. Gohan riu, mas assobiou quando suas costelas o morderam por fazê-lo. Você disse a eles que eu já estive pior. Mesmo que ele tenha ficado apenas 1 minuto ou 2, Sakura podia ver que ele já estava se sentindo melhor. Suas palavras eram menos arrastadas e havia uma luz coerente em seus olhos. Não, ela respondeu como uma risada. Eles não teriam acreditado em mim. E como está ali? Sakura se moveu para o lado, permitindo que ele visse o outro lutador, que estava na cama ao lado dele. Ainda inconsciente, ele está tão ruim quanto você. Sua perna está em péssimo estado. Os ossos estão em frangalhos. É quase demais para consertar, e cada músculo nele tem algum tipo de fenda. Algum médico trabalhou um pouco de magia e manteve ele fora da UTI e embora. Isso é um alívio. O que aconteceu? Akunoichi perguntou. Gohan recostou-se e fechou os olhos por um momento antes de olhar para ela. Essa técnica ele usou para fazer sua pele ficar vermelha. Foi isso que aconteceu. Mesmo? Sim. Meu pai tinha uma técnica semelhante a isso. Ele tinha. Gohan sentiu fracamente. Ele olhou para o teto. Quando ele falou de novo, foi como se ele estivesse revivendo memórias antigas. Ele aprendeu com Kaio-sama, o Senhor dos Mundos.
Foi chamado de Kaioken, melhorou tudo. Kaioken. Sakura interrompeu, eu ouvi você mencionar isso antes. Para simplificar, era como o que Lee usava. Até lhe dava uma aura vermelha, mas a desvantagem era que ele só podia ir tão longe antes que seu corpo não aguentasse mais. Então Lee fez quase a mesma coisa. Longa história curta, Lee é outra coisa. Gohan sentiu sim. Eu não percebi que ele tinha esse tipo de habilidade. Ele olhou para o teto novamente. Oh, isso o fez tão poderoso. Ele estava em meu nível. Sakura teve o que parecia um susto, porque Gohan sorriu. Não me diga que você está surpresa. Seu nível de poder não significa nada concreto, só que você tem uma chance maior de vencer. Sakura ficou em silêncio por um momento, depois se livrou de seu susto e começou a entender por que ela estava ali. Gohan-kun. Sim? Você tem algum conselho para mim antes de eu lutar com a Temari-san? Gohan se ajeitou em seus travesseiros e disse: traga-me as muletas que estão lá. O Saiyan repetiu seu pedido. Com certeza. Ela atravessou a sala e pegou as ajudas de caminhada em uma das almofadas dos ombros. Estava escrito algumas palavras, eram as palavras Son Gohan. Havia um segundo conjunto abaixo deles que dizia Rock Lee. Aparentemente, as enfermeiras as tinham deixado na porta para quando elas foram dispensadas, mas esqueceram de levá-las com ela. Ela entregou as muletas para Gohan e ele se levantou da cama, começando a sentir um suor dolorido, tocando a mão na cabeça enfaixada e pegando-a como que ele conseguiu com suas costelas, braços e outras feridas. Sakura só podia imaginar. Ele mancou até a porta e entrou no corredor. Chegamos. Sakura finalmente percebeu que ele queria ir para a partida. Ela abriu a boca para protestar, depois parou e fechou antes de trotar atrás dele. A difícil experiência durante o mês deles juntos ensinou a Sakura que você não deve tentar raciocinar com Son Gohan. Quando ele pensava em algo, ele era muito parecido com Naruto. Havia apenas alguns minutos restantes antes da partida de Sakura. Quando eles chegaram na caixa dos participantes, todos pareciam atordoados ao ver o Saiyan ferido ali. Gohan? Naruto perguntou, parecendo espantado que seu companheiro de quarto estivesse em pé. Ei! Sakura notou que Temari já estava no chão da arena, o que, além de algumas quedas, não parecia nada mal. A outra Kunoichi soltou o leque e bateu o pé com impaciência. É melhor você ir, disse Gohan para ela. Sakura se virou para sair, mas o Saiyan tinha mais uma coisa a dizer para ela. Sakura. Ela parou e se virou. Sim. Quando você chegar lá, tire seus pesos, mas continue agindo como se estivesse com eles. Shikamaru interrompeu com um tom irritado. Ele quer dizer que você deve continuar fazendo o que você está fazendo agora, mesmo que você tenha os pesos. Tudo bem, Sakura respondeu enquanto Gohan riu timidamente e coçou a cabeça. Então a Kunoichi se virou e desceu as escadas para o chão da arena abaixo. Já era hora de você aparecer, disse Temari sarcasticamente. Sakura tentou não mostrar nenhum sinal de que ouviu a garota mais velha, mas não conseguiu impedir que um pouco de calor chegasse ao seu rosto. A ninja da areia olhou para a gema, que mastigou com facilidade a agulha presa em sua boca. Podemos colocar esse show na estrada. Se você está tão ansiosa, Gema respondeu, levantando a voz e removendo sua senbon. O terceiro jogo começará agora. Sabaku no Temari vs Aruno Sakura. Sakura olhou para as arquibancadas brevemente, mas nesse período de tempo, encontrou o Sasuke, Kakashi, Ino e seus pais todos olhando para ela como falcões. Está tudo em mim agora, ela pensou, sentindo-se um pouco enjoada. Eu não posso perder. Seus olhos de Jade se estreitaram. Eu não vou perder. Comecem.
A mão de Sakura subiu até o fecho superior que segurava seu colete pesado. Temari percebeu que ela estava pegando uma arma e pulou para trás, leve como uma pena, aterrissando a uma distância razoável. Sakura abriu o fecho, seu coração batendo finalmente. Ela seria capaz de ver os resultados de seu treinamento. Não parecia que ela fizera algum progresso, já que o colete, as seções pesadas de braços e pernas ficavam mais leves, mas suspeitava que Gohan tivesse uma mão nisso. O fecho do meio se abriu, depois o de baixo. Ela tirou o colete, deixando-o balançar ao seu lado e cair facilmente no chão. Em seguida, estavam os 6 colchetes, 3 em cada um. Ela se ajoelhou para as leggings. O que é isso? Temari disse. Uma stripper. Eu poderia ganhar de você lá também. A multidão riu, mas Sakura não lhes deu atenção, sentindo-se estranhamente desligada. Enquanto abria os grampos para as leggings, ela se levantou, maravilhada com a luz que seu corpo sentia. Resumidamente, ela passou por tudo que Gohan havia ensinado a ela e as coisas que ela havia aprendido. Ela podia lembrar de todos eles. Ela estava pronta. Vamos, Sakura murmurou. Ela canalizou o chakra para seus pés, pernas e braços. Quando chegou ao nível onde deveria estar, ela levantou os braços para se proteger, fazendo com que cada movimento fosse deliberado para que ela não socasse o rosto dela. Então deslizou o pé esquerdo para frente, colocou seu peso sobre ele e desapareceu. O quê? Temari gritou, logo antes de Sakura aparecer na frente dela. O punho já puxado para trás, o gancho bateu em sua bochecha, bem na articulação de sua mandíbula, e tirou Temari dos pés, jogando-a no ar. A ninja da areia gritou quando ela bateu em uma árvore, comprimindo a madeira do tronco, e caiu no chão, atordoada. Uau! Sakura exclamou, quando foi pega de surpresa pelo seu sucesso. Como a própria Temari, Kunoichi de cabelos rosados olhou para o punho, espantada. Isso realmente aconteceu? Foi uma sensação estranha. Quando ela começou a correr, ela disparou mais rápido do que ela jamais imaginou ser possível. O mundo tinha começado a borrar um pouco em seus periféricos olhos, mas Temari permaneceu como se estivesse congelada há tempo, não reagindo a Sakura até que ela cavou o pé para desacelerar e aterrar o ataque. A multidão estava em silêncio. Eles não sabiam o que aconteceu também. É isso aí, Gohan murmurou, com um sorriso triunfante no rosto. É assim que se faz. Ele observou um sentimento de grande orgulho em seu peito enquanto Sakura se aproximava do leque de Temari. Quando a própria Kunoichi começou a se mexer, pegar o leque, erguê-lo como se estivesse testando seu peso. Depois recuou e arremessou o mais forte que pôde. O leque gerou um borrão de ferro que passou por cima da parede e caiu em algum lugar na aldeia. Gohan sabia que era tanto um movimento estratégico quanto um teste. Pegando o leque, Sakura realizou duas coisas. Ela se livrou da arma favorita de seu inimigo e aumentou suas chances de ganhar. E 2, ela se acostumou à sua força e o que seu corpo podia fazer quando estava livre dos pesos. Sua putinha. Temari uivou enquanto observava seu amado leque girado longe dos confins da arena. Ela colocou uma coisinha nela que permitia a ela rastreá-la, e ela podia sentir isso sem nenhum problema, mas ela não podia deixar de recuperá-lo sem ser desqualificada. Eu vou te matar por isso. Eu não acho que você consegue, Sakura respondeu, e quis dizer isso. Ela se sentiu poderosa, como se seu corpo estivesse energizado por seu sucesso e sua melhora, e tudo isso foi graças à ajuda de Gohan. Ela se decidiu, ela teria que recompensá-lo de alguma forma, talvez um encontro ou algo assim. Ela parou no pensamento e corou. Você é um pouco arrogante, Temari rosnou, embora sua mente estivesse correndo.
tentando freneticamente encontrar uma maneira de combater as novas habilidades de Sakura, a usuária do vento. Sacou uma kunai e correu o mais rápido que pôde para Sakura, que parecia assustada, como se estivesse vendo Kunoichi em uma luz novinha em folha morra. A mão de Sakura se levantou, como se por vontade própria, e agarrou o pulso de Temari em um aperto de mão. A força do pênalti surpreendeu Temari pela segunda vez em 2 minutos. Quem sabia que a pequena baixinha tinha tanta força? Ela se sacudiu e Sakura, não preparada para isso, tropeçou, mas por reflexo aumentou seu aperto. Temari rangeu os dentes, enquanto sentia os ossos em seu pulso começarem a ranger juntos. Sakura soltou um grito quando enfiou a junta no ponto exato no braço de Temari, e o braço da Kunoichi ficou frouxo, a faca se soltando de seu aperto. Sakura recuou novamente e bateu com o punho no estômago de Temari, fazendo a outra garota tossir saliva e sangue. Sakura entrou, virou-se, agarrou a cabeça de Temari com uma chave de braço e depois atirou a outra Kunoichi pela arena. Uma inspiração súbita tomou a Kunoichi de cabelos cor-de-rosa. Depois correu atrás do ninfa voador. Quando chegou a hora, ela saltou e atacou com um pé. O golpe pegou Temari nas costelas e atirou no céu como uma bola de futebol. Sakura correu para a parede abaixo de Temari, em seguida, correu para cima e se lançou no céu aberto. Temari, apesar de sua dor, conseguiu se preparar, jogando seu peso ao redor para torcer no céu e agarrar Sakura pelo pulso. Enquanto ela passava, a menina mais velha empurrou, girou como uma patinadora artística e atirou Sakura no chão. Sakura bateu forte, saltou 2 vezes e derrapou até parar. Sakura-chan! Naruto gritou. Acalme-se, disse Gohan, acenando para Kunoichi. Enquanto ela se levantava sem hesitar, Sakura ainda não terminou. Sakura novamente se desvencilhou, mas desta vez Temari estava pronta para isso e recuou direito. Quando reapareceu, a Kunoichi da areia saiu do caminho, deixando Sakura esticar. Depois explodiu Sakura nas costelas, fazendo-a estremecer e tossir, mas ela se recuperou rapidamente, recuperando o equilíbrio antes de entrar, abaixando-se sob o segundo golpe. Depois do agachamento, Temari uma série de socos vicioso, levantando a Kunoichi dela fora de seus pés. Sakura levou as mãos aos quadris e depois avançou, um golpe duplo que novamente fez Temari voar para algum arbusto. Sakura expirou facilmente, abaixando as mãos, enquanto se centralizava novamente, preparando-se para o próximo ataque. Ela estava apenas vagamente consciente dos aplausos da multidão ao seu redor. A maior parte era para ela, afinal de contas, ela tinha a vantagem do território doméstico. Temari emergiu dos arbustos, limpando um pequeno rastro de sangue do canto da boca. A Kunoichi não perdeu tempo, falando suas mãos, moldadas juntas em uma sequência de selos. A Kunoichi, com rabo de cavalo, olhou para Sakura enquanto batia a mão na terra dura. Limpou. Kushiose no Jutsu. Quando a fumaça clareou, uma doninha branca do tamanho de um cachorro estava sentada a seus pés. Temari, que segurou o último sinal em sua sequência, permitiu que seus dedos mudassem para a forma de um tigre. Engie. A doninha saltou o mar, girando e girando, antes de mudar com um pequeno estalo e fumaça. 2 pequenos ventiladores caíram da nuvem de fumaça, que a Suna Kunoichi pegou habilmente em cada mão. Ela os abriu, o desenho no interior branco, com a borda tingida de vermelho e um pequeno círculo roxo de cada lado. O da esquerda se fechou, mas Temari acenou para o leque direito. Para surpresa de Sakura, uma rajada de vento levemente forte saiu da outra Kunoichi, visível como uma folha de poeira que subia pelo chão da arena. Agora, Temari rosnou, sua voz toda a indicação que Sakura precisava, que ela estava pronta para matar. Onde nós estávamos?